Fala, oitavo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nós estamos aqui para mais uma aula de religião, ética e filosofia. E na aula de hoje nós vamos falar sobre dois filósofos, ou sobre o pensamento ético de dois filósofos que fazem parte do período moderno. Mas antes mesmo de começarmos o nosso conteúdo, eu quero retomar com vocês aqui a correção das atividades que ficaram propostas na nossa última aula. Então, abra o livro na página de número 409 e vamos à correção dessas atividades. Nós temos aqui na página 409 e 410 7 questões, tá? Que vocês já fizeram, ok? Eu espero que sim. E que agora nós vamos só corrigi-las. Então a primeira questão diz assim: o início da chamada Revolução do Pensamento apresentou muitas características. Cite duas delas. Nós falamos sobre essa revolução do pensamento e nós apresentamos algumas características dela. Então eu vou pedir, para que a gente ganhe tempo, que você vá lá naqueles quadros que nós temos na página 405 e nós vamos ter aqui, características do período medieval, características do pensamento renascentista. Então, essas primeiras características que estão aqui descritas, que fazem parte dessa característica da revolução do pensamento. Então, vocês escolhem duas, tá? E escrevem aqui no espaço indicado. A questão número 2 diz assim: assinale as afirmações que dizem respeito às características do humanismo. Lá também vocês vão ter algumas características do humanismo. Na aula do nosso primeiro bimestre, nós falamos sobre características do humanismo. Então vocês já sabem, tá bom? E vocês vão, a partir da leitura dessas proposições, assinalar, tá certo? As afirmações que dizem respeito a essas características, ok? Aqui nós temos a primeira, certo? Vocês podem marcar a primeira. A segunda não diz respeito. Aí nós temos a terceira e a quarta que diz respeito, tá bom? A essas características do humanismo. Prosseguindo, gente, a questão número 3 diz assim: na questão anterior, você deve ter deixado de marcar apenas uma alternativa, que foi a que eu falei, porque ela não se refere ao humanismo. Então, tendo lido essa questão e entendido, vocês devem responder a questão número 3. E o que é que contém nessa resposta? Olha só, nesse período, que está sendo descrito lá, o humanismo, o ser humano é valorizado de forma completa em todos os aspectos da vida e da sua existência. E a resposta, ou a proposição anterior, a qual a questão número 3 se refere, ela diz que o ser humano é valorizado apenas com base na sua capacidade intelectual, ok? Por isso ela não está correta lá, e a relação correta deve ser feita aqui na questão número 3, como eu falei para vocês. 4. Qual é o significado da frase do filósofo Ficino? Conhece-te a ti mesmo, ó criatura divina, vestida em trajes humanos. Se você assistiu a aula anterior toda, eu comentei um pouco dessa frase, desconstruindo um pouco a ideia tendenciosa do nosso livro e dando uma compreensão mais adequada à mudança desse pensamento medieval para essa revolução cultural que acontece posterior. Mas vejam só, significa que o filósofo aponta uma nova forma de pensar, um novo direcionamento do pensamento do ser humano que agora se volta para si mesmo. Nós vimos na aula anterior que, numa compreensão bíblica, o homem ele possui também dignidade, só que ele não pode ser deusificado, ele não pode se tornar um idólatra de si mesmo, certo? A questão número 5 diz assim: a prática da dissecação de corpos veio à tona no Renascimento. Por que isso foi possível?
justamente porque o ser humano é o centro do conhecimento. Se ele é a matéria-prima, um ser de valor que pode conduzir a novas descobertas, é justo que ele possa oferecer ainda mais para a ciência. Então, uma vez que agora o homem ele se torna o centro e a razão é um elemento importante, né, eles vão explorar esse conhecimento de uma maneira mais específica e especial. Questão número 6. Deus havia criado o ser humano não apenas para adorá-lo, mas também para que pudesse desfrutar de si próprio, de seu corpo, de sua natureza. Explique por que essa afirmação é uma verdade no contexto do renascimento. Mais uma vez, se você assistiu a aula anterior, você vai perceber o comentário que nós fizemos sobre essa expressão. O ser humano é visto como um ser realmente pensante, com autonomia, mas não a autonomia diferenciada ou independente de Deus, certo? Isso foi o que nós falamos. Embora o período moderno ele defenda essa autonomia de Deus, então, com autonomia para decidir seu destino. Com relação ao prazer, esse não é mais visto como um pecado, mas como algo natural, uma dádiva de Deus. O prazer, sobretudo, estabelecido pelos padrões divinos, não qualquer prazer. A vida ela é prazerosa, ela nos oferece momentos de prazer, mas há prazeres que, de fato, não são moralmente vistos como algo bom. Questão número 7. Por que a modernidade só poderia ter surgido após o Renascimento? Qual a relação entre esses dois períodos? Então a gente viu essa relação de que o Renascimento, embora ainda fazendo parte no final da Idade Média, ele contribuiu de maneira categórica para o pensamento moderno que vem posteriormente, tá bom? Então, esse movimento renascentista, ele traz, portanto, um aprimoramento, certo? Na maneira de pensar, de enxergar o mundo, né? Lembrando que fazendo uma distinção com o período anterior, certo? E a modernidade acaba sendo um desenvolvimento mais aprofundado daquilo que se iniciou no Renascimento, ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só vocês passarem para a gente aqui nos comentários que estamos atentos para ajudar vocês, ok? Então vamos agora à nossa compreensão da ética nesse período moderno. Vocês devem aí retomar as características do período moderno, tá bom? Eu falei na aula anterior também sobre essas características. Nós vimos em aulas anteriores também, no bimestre passado. Então, dá uma recapitulada, dá uma olhada novamente nessas características para que vocês possam entender melhor, né, o pensamento desses dois filósofos que nós vamos tratar agora. O primeiro filósofo que eu quero destacar aqui é o René Descartes. Ele é um filósofo moderno, na verdade apontado por muitos como o fundador da modernidade. E é interessante notar e trazer de volta das aulas anteriores que a filosofia de René Descartes ele tinha o objetivo de oferecer, né, ao conhecimento bases seguras, né? Um conhecimento que pudesse ser concreto. Por isso que por vezes a filosofia dele é comparada com a matemática, uma vez que também ele era matemático. Então ele vai ter algumas contribuições escritas, por exemplo, ele tem um livro escrito chamado As Paixões da Alma, ele tem um livro chamado O Tratado do Homem, e tem um livro que é muito famoso, que é o Discurso do Método, ok? Nesse livro, As Paixões da Alma, Descartes ele traz para nós algumas contribuições na área da ética, que é o que nós estamos estudando. Então, ele elaborou, né, uma descrição sobre as paixões da alma nesse seu livro. Então, nessa compreensão de Descartes, ele vai afirmar que existem 6 paixões
originais, certo? Da qual todas as outras se derivam, que é a admiração, amor, ódio, desejo, alegria e tristezas. Ele vai dizer ainda que as paixões, ou essas paixões, elas são reações da alma. Por isso o título do livro, Paixões da Alma. E que essas paixões, ela, dependendo da maneira como são administradas, elas podem ser prejudicial ou podem ser benéficas para uma pessoa. Ainda pensando sobre esta questão das paixões, ele vai dizer que essa primeira paixão que é descrita aqui, que é a admiração, ela é algo inusitada, porque a compreensão dessa primeira paixão, ela é a admiração de algo novo, de algo que o indivíduo vê e toma curiosidade por aquela coisa, que deseja conhecer, né? Que tem uma motivação para ver essas coisas. É só nós pensarmos quando nós ganhamos uma coisa nova, né? Nós temos um apreço mais aprofundado por aquilo e depois a gente vai perdendo um pouco o gosto. É mais ou menos isso, exemplificando aqui, que Descartes ele está dizendo. Então, isso que ele visa conhecer, ele pode ser conhecido, né? Esse algo que é novo, inusitado, ele pode ser acessado e conhecido por meio das razões. Significa dizer que esse movimento da admiração, de conhecer algo novo, ele está fixado no cérebro de uma pessoa. Está fixado na mente, na razão. Então a admiração reforça a atenção. E essa atenção que se dá a algo por meio da razão, ele vai dizer que é a mãe da sabedoria. Ok? Descartes vai... por isso que ele afirmava que essa era uma das paixões equilibradas e que poderia impedir que o ser humano desejasse conhecer aquilo que não é importante ou que é desnecessário. Acaba, portanto, orientando o homem nas suas escolhas, né? Na sua vontade, naquilo que ele estabelece para si mesmo, por meio da admiração, uma vez que ela é explorada pela razão. O Descartes ainda ele vai nos apresentar na sua compreensão e na sua ideia de ética um tema que é nos apresentado como a moral provisória ou a moral temporária. O que significa isso? Significa que Descartes ele pensou sobre situações no nosso cotidiano, ele pensou sobre situações éticas, sobre atitudes de pessoas, e ele vai dizer o seguinte: o que fazer quando se está incomodado com alguma coisa, mas ainda não se sabe exatamente como resolver um problema? Você já parou para pensar que, por vezes, nós ficamos incomodados com algumas coisas, como no próprio exemplo do nosso livro, a pessoa que deseja mudar de casa, porque abusou a casa que tinha, ou mudar de imóveis, e aí você, o que você faz no período que você deseja mudar, né, por exemplo, um móvel da sua casa, e ainda não consegue fazer isso porque não tem dinheiro, por causa da pandemia e as lojas não estão abertas? O que é que você deve fazer nesse momento? Então, segundo Descartes, pensando nessa compreensão de moral provisória, ele vai dizer que toda vez que uma situação a que estamos acostumados não serve mais, como por exemplo a questão da casa ou dos móveis de uma casa que eu acabei de citar, ele vai dizer que surge uma necessidade para a qual ainda não há uma solução. Então, enquanto não há uma solução, o que é que se deve fazer? Né? Enquanto a solução ela não é buscada, enquanto a dúvida impera, né? Ele vai dizer que o mundo continua rodando, o mundo continua ativo, a gente continua vivendo, a gente não para de viver nesse período entre o desejo e a concretização desse desejo. Então a vida continua acontecendo. O que é que Descartes então vai dizer que deve ser feito nesse momento? O que
deve fazer enquanto não se decide essas coisas de forma definitiva é tomar mão ou lançar mão dessa moral provisória. Então abra aí o seu livro na página 414 e veja comigo esse quadro que ele nos apresenta da moral provisória. Acompanhe comigo aqui então essa descrição. Ele vai estabelecer uma moral provisória. E essa moral provisória de Descartes tem 3 partes. A primeira regra, né, que ele mostra para nós é que nós devemos obedecer às leis e aos costumes do nosso país, certo? Precisa-se estar fundamentado no que é básico. Quantas coisas não mudam e não acontecem, precisamos repousar sobre o básico. Então, o que é que significa isso? Significa seguir as regras do seu país sem questionar, mesmo que você não goste ou mesmo que você não concorde com alguma coisa. A segunda regra que ele vai nos apresentar aqui dessa moral provisória é ser firme e resoluto nas ações e nas suas decisões. E não só ser firme e resoluto, mas trabalhar por elas até alcançá-las. E o que é que isso significa? Quando você tomar uma decisão, você precisa ir até o fim com ela. Não há meio termo. Você precisa ser objetivo, certo? Não tentar encontrar diversos caminhos e acabar não chegando a canto nenhum. A terceira regra que Descartes vai nos apresentar aqui é tentar vencer a si mesmo em vez de querer mudar a ordem do mundo. Então, em vez de querer mudar tudo de uma vez por outra, você precisa refrear o seu desejo. Por exemplo, é mais fácil tentar mudar uma pessoa, que é você, do que tentar mudar milhões de pessoas, que é o mundo todo. Então, Descartes acaba nos apontando um caminho provisório que nos dará uma jornada mais segura de acordo com o seu pensamento dentro da ética. Descartes ele defendeu a ideia de que a moral provisória seria útil à humanidade como um elemento que pudesse orientar as ações de cada pessoa no seu cotidiano e no seu relacionamento. Em um período de crise, por exemplo, em um período em que falta valores, falta fundamentos morais e éticos para as pessoas, Descartes ele diz, é preciso se apegar aos valores essenciais, aqueles que são imutáveis, né? Aqueles que podem fortalecer, né, o indivíduo ou uma sociedade, aquilo que há de mais sólido, ele vai dizer. Então, em momentos difíceis, por exemplo, como o que nós estamos vivendo, né, nos últimos meses, o que é que Descartes orienta a fazer? Se apegue com aqueles valores, com aquele fundamento mais sólido, que você esteja seguro e não corra risco ou perigos. É isso que Descartes ele vai nos mostrar e nos apontar dentro dessa moral provisória, ok? Um outro filósofo desse período também que se destaca é o Bento Spinoza. É outro filósofo moderno que também refletiu sobre as paixões. E ele defendeu dentro do seu pensamento ético que o ser humano ele não tem controle sobre essas paixões, porque elas são como forças da natureza. São algo que o homem não possui controle sobre elas, né? Que é mais forte do que o homem e, portanto, cada uma das pessoas, né? Ou melhor, cada uma dessas paixões que são naturais ao homem, mais forte do que ele, conduz a outra paixão. Então, de acordo com esse filósofo moderno, ele vai dizer que as paixões ela formam um círculo vicioso, em que sempre a pessoa volta a paixões anteriores e que essas paixões sempre geram outras paixões e dessa forma cria no ser humano uma falsa ideia de que ele é livre, uma falsa ideia de liberdade. Olha só, pensando nessa ideia, um conceito importante que o Spinoza ele vai nos apresentar e que nos dá uma visão maior da sua compreensão ética é um conceito que é conhecido como
conatus, melhor dizendo, perdão. O conatus é uma expressão em latim que significa esforço. E o Bento Spinoza, ele vai usar essa expressão para desenvolver um seu pensamento ético. Essa expressão canatus, ou conatus, melhor dizendo, perdão mais uma vez, ele vai dizer que expressa a essência do ser humano e também expressa o esforço do ser humano que ele deve fazer para se autopreservar, né? E para continuar existindo. Dentre todos os animais que temos na nossa existência, Spinoza vai dizer que o homem ele possui consciência desse esforço. Não é que os outros animais não se esforcem, mas o homem ele tem não só o esforço em si, mas a consciência do seu esforço e, portanto, ele pode administrar esse esforço. Então ele divide esse conatus em duas partes. Primeiro, aqueles que estão relacionados aos desejos e aos apetites, tá bom? Que se refere à mente, ao corpo, ao mesmo tempo. E aqueles que se referem à vontade. E esses, especificamente, têm origem na consciência, né? Está relacionada à mente, à vontade do homem. Então, vejam só, Spinoza, ele insistiu em afirmar que uma vida baseada nas paixões, ou nessas paixões que nós falamos anteriormente, sobre a qual o homem não tem controle, não é algo positivo. Significa dizer que o homem ele não pode ser influenciado por suas paixões, ele não pode ser influenciado pelos seus sentimentos, certo? Uma vez que essas coisas são inconstantes e acaba controlando o homem. Portanto, ele defendeu a ideia, veja bem, ele defende a ideia, dentro de tudo isso que eu falei aqui, da falta de controle que o homem tem sobre suas paixões e da influência não positiva que as paixões têm sobre o homem. Ele defende que é necessário aos indivíduos de uma sociedade fixar-se na razão, focar na razão, na inteligência, nas capacidades racionais e não viver em função das suas paixões. Ele, em outras palavras, está nos ensinando aqui que as nossas atitudes, que a maneira como nós agimos e reagimos às situações do nosso cotidiano, elas precisam ser atitudes pensadas, conscientes. Precisam ser atitudes que não sejam influenciadas pelos nossos desejos ou pelas nossas paixões, porque elas podem nos enganar, mas devem ser racionalizadas, bem pensadas. Quando nós vamos tomar uma decisão, por exemplo, nós precisamos fazer diversas perguntas, pensar sobre suas consequências, sobre os seus pontos positivos, o que ela pode gerar de consequências não só para mim, mas para os que estão ao meu redor, e assim, portanto, fundamentar as suas decisões na razão. Isso é um ponto importante. Contudo, nós precisamos tomar cuidado para, de repente, a gente não achar que a razão é a solução de todos os nossos problemas, porque nós já temos prova suficiente que isso não é dessa forma, ok? O Spinoza também ainda vai definir, na sua compreensão de ética, o que é o bem e o que é o mal. E dentro dessa compreensão, ele vai dizer que nem todas as pessoas elas são livres. Ele vai dizer que o ser verdadeiramente livre é aquele que escolhe viver segundo o bem e sempre evita o mal, ou seja, aquele que sempre procura ter atitudes éticas, atitudes que são moralmente aprovadas. Ele vai dizer que o indivíduo livre é aquele que não pratica o que é mal, mas que busca o bem. Por quê? Porque para ele o bem tem uma utilidade singular para toda a humanidade, enquanto o mal não tem valor algum ou utilidade alguma numa sociedade, né? Ou algo de bom para oferecer às pessoas. Então, fechando aqui o nosso pensamento, a nossa compreensão, o homem virtuoso, segundo Spinoza, é aquele que age com base nas regras da razão, que age racionalmente, tomando atitudes boas e éticas
que possam influenciar e beneficiar toda a sociedade. Portanto, o homem virtuoso é aquele que escolhe sempre as coisas úteis para todos, não só para si, e aquelas coisas que são boas para a sua vida. Este é um pouco a compreensão da ética dentro do período da modernidade que nós estamos estudando. Bom, pessoal, nosso conteúdo para a aula de hoje se encerra aqui. Eu deixo para vocês aí a atividade da página 417. Vocês resolvem em casa e na próxima aula nós retomamos com a correção desse exercício. Obrigado, pessoal, pela atenção de vocês. Eu vou pedir que vocês coloquem aqui nos comentários uma palavra que resuma ou expresse um pouco daquilo que vocês aprenderam na aula de hoje, para a gente poder avaliar e ver se alcançamos os nossos objetivos com essa aula. E nós nos vemos na próxima aula. Obrigado pela atenção e até lá!